Muito boa tarde, muito bom dia, boa noite. Eu não sei que horas você está ouvindo essa mensagem, mas eu te saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Saúdo os irmãos que estão em Cabo Verde, os irmãos cabo-verdianos, os irmãos do Timor-Leste, Angola, Moçambique, Portugal, Gana, né? Os irmãos de Portugal e os irmãos também, os brasileiros, né? Esse canal ele é destinado à pregação da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus e nós estamos tratando de temas como santificação, salvação, foram o tema dos vídeos anteriores e hoje nós vamos falar de fé. Como anda a sua fé, né? E de alguns personagens bíblicos, né, que exerceram a sua fé. Então, vamos assistir o vídeo. Olá, então vamos dar continuidade ao tema, né? No livro de Hebreus, né, que é um livro que a gente não sabe quem é o autor, supõe-se que seja o apóstolo Paulo, mas a gente não tem certeza. Mas, espiritualmente falando, a gente sabe que foi o Espírito Santo, né, que usou a pessoa para trazer a mensagem para nós. Então, ele diz, nesse capítulo 11 do livro de Hebreus, o significado da fé. Né? Ele fala também dos heróis, diversos homens e mulheres que são citados na Bíblia, né? Que exerceram sua fé, foram poderosos em fé. Então, a gente vai começar aqui com a definição, amém? No verso 1 do capítulo 11 do livro de Hebreus diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, tudo que envolve fé tem que ter certeza, né? Não pode haver dúvida, não pode haver... no contexto da fé, em se tratando de fé, não existem palavras como mais, talvez, se, porém, contudo, todavia. Não. A fé é a certeza daquilo que esperamos, né? Em Tiago, no capítulo 1, verso 6, diz assim: peça, porém, com fé. O apóstolo Tiago está falando aqui das pessoas que oram, né? E fazem seus pedidos ao Senhor. Ele diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e é lançado de uma para outra parte. Amém? Então, em 2 Coríntios 5,7, o apóstolo Paulo diz que nós, cristãos, nós não andamos por vista, por aquilo que vemos, nós andamos por fé. Um exemplo grande de fé é o patriarca Abraão, né? Abraão foi achado, considerado amigo de Deus, né? Abraão, ele tinha uma vida contemplativa, né? É uma característica de quem tem fé, observar, analisar, né? As coisas que estão ao seu redor, que estão acontecendo. Isso é uma característica de uma pessoa que tem fé. Uma pessoa que tem fé, ela tem tempo para prescrutar as coisas de Deus, ouvir a palavra de Deus, ter um tempo de disponibilização para Deus. Então, Abraão, ele foi considerado o pai da fé. E um dia, já quando ele tinha 75 anos, Abraão era um homem já de idade, né, com 75 anos, tinha uma posição bem boa, né, porque ele era um homem de posses, ele era um homem rico, afortunado, tinha bens, tinha terras, era dono de terras, era dono de animais, de fazendas, e Deus disse para ele: Abraão, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrar.
O Senhor não disse assim, olha, vai para a terra aqui, vai para aquela cidade ali, cidade A, cidade B. O Senhor não nominou o lugar que Abraão deveria ir. Abraão poderia dizer assim, mas Senhor, eu sou um homem rico, já bem estabelecido, né? Vivo no meio social, onde sou prestigiado, como uma pessoa honrada, né? Por que tu vai me tirar daqui, Senhor? Abraão nunca cogitou isso. Abraão simplesmente obedeceu. Amém? Então, é assim, né? Quando o Senhor ele fala com a gente tem que obedecer, né? Então, assim, no verso 3, né, do capítulo 11, pela fé, do livro de Hebreus, né? Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, né, continuando, o Senhor, né, quando ele apareceu para Abraão, ele disse assim, olha Abraão, sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrar, que eu farei pai de multidões, uma grande nação, ser tu uma bênção. Abraão já era uma bênção, Abraão tinha uma vida abençoadíssima, era riquíssimo, né? Mas Abraão não contou duas vezes. Se o Senhor tinha convocado, tinha dado, né, uma missão para ele cumprir, obedecer somente. Isso é fé, amém? O verso 6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. A partir do momento que Deus dá uma missão para Abraão e ele obedece, né? Claro que Abraão agradou muitíssimo ao Senhor, né? Então, houve outras ocasiões que o Senhor favoreceu muitíssimo a Abraão. Abraão era casado com uma esposa, né, com Sara, e Sara não tinha fertilidade, né? Ela não podia ter filhos. E o Senhor prometeu um filho para Abraão, né? E quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, o Senhor enviou, né, 3 homens para onde Abraão estava, né? E Abraão acolheu aqueles homens, sabendo que vinham da parte do Senhor. A Bíblia não diz que se eram anjos, cita apenas que eram homens, né? Mas eram homens de Deus, né? E eles disseram, olha Abraão, daqui a gente vai voltar daqui a 1 ano, né? E quando a gente voltar aqui, Abraão recepcionou aqueles homens, ofereceu alimento, água, pouso. E os homens disseram, olha Abraão, a gente veio aqui te comunicar da parte do Senhor, o Senhor manda te dizer que daqui a 1 ano, quando a gente retornar, Sara vai ter gerado um filho. Claro que Abraão se alegrou, né? Mas ele disse, Senhor, como é que eu vou ter filhos, né? Eu já sou um homem de velho, amortecido. E Sara riu, né? Sara riu e o Senhor não se agradou porque Sara riu. O Senhor na Bíblia cita, né? Por que Sara está rindo? Ele questionou, né? Sara ficou com medo e ela mentiu. Não, Senhor, não ri. Aí eu vou dizer que foram anjos, né? Sim, eles disseram sim, você riu. Então uma coisa que desagrada muito ao Senhor é a dúvida. É duvidar da palavra e das promessas de Deus. Quando Deus tem uma promessa para a minha vida, para a tua vida, e a Bíblia é cheia de promessas do Senhor, né? Um testamento de bênçãos para a minha vida, para a tua vida, né? Porque e todas as bênçãos, né, do Senhor já vem com sim o amém dele. Então o que a gente tem que fazer é se apropriar, tomar posse, né? Por exemplo, digo fraco, eu sou forte, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Toda ferramenta preparada contra mim não prosperará. Toda língua que se levantar em juízo contra mim eu a condenarei, porque esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça está em mim. Assim diz o Senhor. Isso tudo são promessas de Deus para a minha vida, para a tua vida, né? E a partir do momento que a gente confessa, né, com a boca, né, o coração, né, ele se apropria, né, e vai processando, e vai exercitando, o coração vai aprendendo
a se estabelecer, a conviver e a confiar na fé. Porque ele vai vendo, com o passar do tempo, eu vou vendo, você vai vendo, a palavra de Deus se cumprindo. Não no momento que eu quero, mas é no momento, nem no momento que você quer. As promessas de Deus se cumprem no momento de Deus, que é o melhor momento para a minha vida, para a tua vida, é o momento de Deus. Tá bem? Amém? Por exemplo, né? O Senhor não deu um filho para Abraão quando ele tinha 75 anos. Foi dar um filho para Abraão quando ele tinha 100 anos. Ali era o momento certo para Abraão gerar o filho da promessa, que era Isaac. Amém? Então a gente nunca deve questionar, né? Senhor, por que não agora? Por que depois? Entendeu? No verso 6 do capítulo 11 do livro de Hebreus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, para a gente se aproximar de Deus, né, a gente tem que entrar na presença dele crendo que ele existe, crendo na palavra dele, confiando, sendo fiel, né? Outro exemplo de homem de fé é Daniel. Daniel fazia parte da nobreza, né, do povo hebreu, e quando o rei Nabucodonosor entrou em Jerusalém, rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Jerusalém, ele levou cativo para a Babilônia Daniel e seus amigos, né? E como Daniel era um homem letrado, um homem culto, né, douto, inteligente, né, o rei fez dele governador, e isso gerou muito ciúme na corte do rei, nos ministros do rei Nabucodonosor. E esses ministros induziram ao rei criar um decreto, né, com o intuito de destruir Daniel, né? Eles levaram o rei a criar um decreto para construir uma estátua dele, do rei, né? Nabucodonosor ia criar uma estátua de ouro, e todo o cidadão ali da Babilônia tinha que se curvar diante daquela estátua. E aquele cidadão que não se curvasse, né, seria executado. E esses conselheiros do rei fizeram isso justamente para pegar Daniel, porque eles sabiam que Daniel não ia se submeter, que Daniel era fiel ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém? Ao Deus da Bíblia. E assim foi, né? Daniel não se curvou diante da estátua do rei Nabucodonosor, e por isso ele foi levado à fornalha de fogo ardente, né? Então eu pergunto, que fornalha de aflição, né, você se encontra agora, para assim como Daniel também ter a misericórdia de Deus e ser livre? Vamos usar a fé para se livrar da fornalha da aflição? Daniel foi fiel. Daniel não se curvou a falsos deuses, a doutrinas de homens, do mundo, do inimigo. Daniel foi fiel a Deus. Em outra situação, ainda na Babilônia, mas já com outro rei Dario, né, aconteceu a mesma coisa. Rei Dario soube, né, da existência de Daniel e elegeu ele presidente. Um dos 3 presidentes que ele elegeu. E também os conselheiros do rei ficaram com ciúme de Daniel e fizeram um decreto, né, dizendo que todo mundo deveria orar, se curvando, orar somente invocando o rei Dario, né? E os conselheiros fizeram isso porque eles sabiam que Daniel não ia se curvar e nem se dirigir ao rei Dario como Deus, e sim somente ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da Bíblia. E assim Daniel fez, né? Daniel, ele chegou na casa dele, subiu no alto, abriu as janelas, né? Todo mundo tinha acesso a ele na casa dele, onde ele estava, a visão dele, e viu ele se curvar diante do Deus Altíssimo e adorar o Senhor, orar ao Senhor. E por conta disso, né, o Daniel foi lançado na cova. O Senhor livrou Daniel da cova? Não. O Senhor não. Daniel foi parar na cova. Daniel com certeza orou, né? Senhor, eu estou passando pela mesma situação, né? De perseguição, de inveja, de calúnia, de difamação, né? E Daniel foi lançado na cova. O Senhor não livrou Daniel da cova, o Senhor fez muito mais. O Senhor fechou a boca dos leões, né?
o rei Dario, ele tinha grande apreço por Daniel, e no dia seguinte ele foi lá, né? Daniel, Daniel, aí Daniel, oh rei, vive eternamente. Não se preocupa, meu rei. O meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões, né? Daniel era um homem de fé, né? E ele é citado também como os heróis da fé, né? Está no panteão lá da fé, no capítulo 11 do livro de Hebreus. Você me pergunta, irmão, como é que eu faço para ter fé, né? A fé, a palavra de Deus diz que ela vem pelo ouvir, né? Está escrito lá no livro de Romanos, no capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, é importante, né, que você leia a Bíblia, a palavra de Deus, né? Mesmo que você que nunca abriu a Bíblia, comece lendo a Bíblia pelos livros poéticos, né? A Bíblia tem livros poéticos, né? Como Salmos, como Provérbios, como Eclesiastes, né? Também você pode começar a ler a Bíblia pelos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E outra coisa importante também é você ir para uma igreja, congregar, né, num templo cristão que leve a palavra de Deus, né? E porque toda vez que você entrar no templo, né, você vai sair de lá fortalecido, né? Porque, como a palavra de Deus diz, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, toda vez que você ouvir a palavra, né, você vai se fortalecendo. Então, quanto mais você ouve, né, as pregações, seja no templo, seja em alguma pregação que você ouça em casa, através de uma mensagem, em algum dispositivo eletrônico, que hoje tem tantos, né, tantas formas e tantos meios, né, você vai se fortalecendo. Em vez de estar ouvindo coisas que não vão te edificar, comece a ouvir mensagens, a palavra de Deus, para que você venha se fortalecer, né, te edificar e fortalecer a tua fé. É importante você ir no templo, porque no templo, além da palavra de Deus, a presença do Espírito Santo, né, te abençoando ali grandemente. Tem os testemunhos, né? Os testemunhos de fé, os testemunhos de cura, os testemunhos de libertação. Isso também é importante para edificar a tua fé. Amém? Pessoas que você está vendo que exerceram sua fé e alcançaram a misericórdia e a graça de Deus. Amém? Então a fé ela vem pelo ouvir, né? Seja lendo a Bíblia, ouvindo louvor, seja indo na igreja. É importante que você se congregue, né? Você que já é um cristão, não se afaste do templo jamais, porque certamente você se enfraquece, né? Quando a gente se afasta do templo, a gente se enfraquece e vira um alvo fica vulnerável às armadilhas de Satanás. Então, a gente nunca pode se afastar da presença de Deus, da presença da igreja, do templo, onde a gente cultua o Senhor. Porque toda vez que a gente vai a um templo cultuar o Senhor, a gente sai de lá carregado de bênçãos, cheio de bênçãos. A gente traz para nós, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa parentela. Amém? Então, que isso vire um hábito na sua vida. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Tem uma passagem aqui que está no Evangelho de São Marcos, né? Que fala da cura de um menino endemoniado, né? O pai do menino, ele sofria ele estava endemoniado, né? E o pai do menino buscou os apóstolos, né? Para curar, para libertar o filho, né? E os apóstolos não conseguiram, né? Libertar o menino. Aí o Senhor, o pai da criança, né? Se dirige a Jesus, diz assim: um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que está com o espírito que o impedia de falar. Onde quer que eu apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram.
Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caía no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha essa última frase, preste atenção no que o pai do menino falou. A frase que o pai da criança falou, disse assim, ele se dirigindo para o Senhor Jesus, ele diz assim, mas, olha a conjunção adversativa, mais, né? Mais de adversidade, mas se tu podes fazer alguma coisa, como, né? Se, olha a outra partícula de dúvida que gera dúvida, se tu podes, né? Fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então, ele se aproxima. A gente viu por essa frase que a fé do pai do menino era muito... Ele estava duvidando ali do poder de Jesus, né? Ele perguntou, será que tu pode fazer, Senhor? Será que tu pode libertar o meu filho? Ele foi com esse questionamento, entendeu? E é uma atitude de quem não tem fé ou tem muita pouca fé, entendeu? Isso não agrada a Deus. Aí Jesus respondeu assim para ele, se podes, né? Como se podes? Disse Jesus. Aí disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Amém? Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então, se você faz parte desse mesmo situação que esse senhor passa, né? A sua fé não está tão firmada, ainda é uma fé cambaleante, é uma fé pequena, peça para Jesus, peça para o Espírito Santo, Senhor, me ajuda a fortalecer minha fé, me ajuda a fortalecer minha fé, amém? Então é isso, né? A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Nós não nos aproximamos de Deus duvidando, mas crendo, amém? A fé a gente confessa, né? Confessa a palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Né? A fé ela vem pelo ouvir, né? Que você possa e tenha sido fortalecido nessa mensagem e que sua fé venha a ser fortalecida cada vez mais no poder do Eterno, no poder do Altíssimo. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Amém?